Fala, meus queridos otakus, como vocês estão? Espero que estejam maravilhosamente bem. Sejam bem-vindos ao canal do Overdrive Anime. E neste vídeo aqui nós vamos falar sobre o episódio 10 de DAMATE, quinta temporada. Tudo o que aconteceu nesse episódio, sobre depois a declaração do Wargame pela família Freya, o que aconteceu, a preparação que nós tivemos aí até começar o jogo da guerra, tá bom? Teve coisa cortada pra caramba, tá? Nesse vídeo eu tava até esperando trazer o episódio 10 e 11, como eu fiz nos dois anteriores. Mas como eu vi que tinha coisa pra caramba pra passar, eu falei assim, meu, não vai dar só em um vídeo, vai ficar gigante. Então eu tive que dividir. Nesse vídeo eu vou falar só no episódio 10 e o próximo eu vou falar só do episódio 11, tá? Vou falar mais, então, como teve muita coisa aí que cortou, né, que eu ia trazer, então vai ficar gigante se eu colocar o episódio 11 junto, tá bom, gente? Mas eu vou falar tudo aí sobre o que aconteceu, sobre a declaração do Wargame, sobre o processo ali que teve de preparação de todos os lados, mais explicação que foi cortada, coisa pra caramba. Vou trazer, fica comigo que o vídeo tá muito bom, tá bom, gente? Antes de começar, peço que se inscreva, tá bom, gente? Verifique se vocês são inscritos, caso não se inscrevam, famoso Triple C. Curta, comente, compartilhe este vídeo para aumentar o engajamento do canal, chegar mais a pessoas os vídeos e assim o canal continuar crescendo, tá bom? Sua ajuda é imprescindível, tá bom, gente? Dito isto, bora pro vídeo. O episódio 10 da quinta temporada de DAMATE começa com a Freya declarando que quer um Wargame com a família Estia. As condições são que se ela ganhar, ficaria com o Bel todinho para ela. Ela até mesmo deixa a Estia chamar outras pessoas de outras famílias para participar. Freya até fala para Estia que não tinha como fugir desse jogo da guerra, né? Já que a guilda não faria nada em relação à família dela, não dissolveria, não aplicaria nenhum tipo de punição tão severa, até porque as 3 condições antes do dragão negro voltar precisariam ser satisfeitas. Então isso mostra a posição social que ela tinha e quão influente ela era. Bel concorda em participar desse jogo da guerra, e caso eles vencessem, ele pediria para que a Freya revelasse o seu verdadeiro eu para ele, e se Freya vencesse, Bel seria dela. Interessante notar nessa cena é o silêncio que se encontra, tá? Porque até o episódio 9, nessa parte, mostra que tá tendo uma confusão generalizada fora da mansão, tá? Assim, várias famílias se reuniram, cercaram a mansão inteira, estão tentando invadir o pátio da mansão, né? Está tendo uma luta entre a família Locke junto da Ryu e a família Freya. É uma verdadeira confusão, estão tendo várias lutas, então a nova explica que o quarto de Freya, o barulho da luta e o barulho dos protestos fora da mansão eram ouvidos quando ela declara o Wargame. E o anime deixou tudo em silêncio, como se não tivesse mais nenhuma confusão, como se não tivesse nenhuma briga acontecendo. Eles colocaram até barulho de grilo, cri, cri. No começo do episódio 10, eu falei, que merda é essa, velho? Como assim, velho? E cadê a luta? Cadê a guerra, meu? Tipo, sumiu, sabe? Cagaram pra isso. Não, meu. Tá tendo uma briga aí generalizada e o anime simplesmente, não, reseta tudo, não tá tendo mais nada. Tá tudo em silêncio. Até mesmo nessa cena parece que a Ryu, né? Tem uma cena depois da declaração do Wargame, né? Da Ryu indo embora de maneira tranquila, sendo que ela tava lutando junto com a princesa da espada, Tiana e Tiona. Então essa cena aqui, o anime acabou dando uma modificada em torno da mansão em relação ao que estava escrito na novel, tá? E na reunião dos deuses, sobre como seria essa aliança, né, para enfrentar o jogo da terra, da guerra, né, com a família Estia, Locke logo disse que não vai participar, até porque a guilda proibiu a família dela de fazer isso, porque não queria que as duas famílias se chocassem e a balança de poder fosse quebrada em horário. Então a guilda acabou proibindo a família Locke de participar do jogo da guerra. E Estia pede pelo menos que ela cedesse a Aize para ajudá-los, mas a Locke não deixa. Ela até mesmo fala que a Aize está numa posição difícil. E quando ela fala isso, aparece a cena do Otar falando com a Aize. Então deixou tudo mais misterioso. E no final da reunião, quem ajudaria a família Estia era Hephaistos, Miyake, Takemi Kazuchi. Pelo menos inicialmente eram eles. E o Capitão Prum da família Locke, o Finn, tenta argumentar com o chefe da guilda sobre participar do jogo da guerra. Só que ele novamente proíbe de fazer isso em troca de conceder informações referente ao andar 60
da dungeon para ele. Até porque, novamente, ele ressalta que não quer que a família Locke e a família Freya se esmaguem no jogo da guerra. Estia traz, né, as regras do jogo e ela informa para sua família que será de esconde-esconde. Os deuses se esconderão enquanto os membros das famílias os procuram. O primeiro a achar eles ganham. Machucar os deuses não era permitido, mas a interferência entre os membros da família pode. Como a família Locke não podia participar, então eles encontram uma outra forma de ajudar. O Finn, né, o Capitão Plum, Finn visita a Lily para ajudar ela como estrategista, né? Ele irá treinar ela para passar todas as informações que ele tem da família Freya para ela. Tiona e Tione ajudam com o treinamento de Bel até o dia do jogo. Né? E temos vários membros de outras famílias que vão ajudar a família Estia no jogo da guerra. Né? Fora as pessoas que estão torcendo pela família Estia. A família Hermes também não participará. Hermes fala para a família que a família Estia está com problemas, mesmo aumentando sua força ainda não é o suficiente. Asfi mesmo querendo ajudar, mas acaba obedecendo Hermes. Aisha é o único membro da família Hermes que ajudará a família Estia. Isso porque ela está com raiva pelo que fizeram com a Haruhime na frente dela. E finalmente aí Bel chegou ao nível 5. E mesmo assim nem Estia está confiante sobre eles vencerem o Wargame. Freya conseguiu deixar a Aizen longe de Bel, porque ela poderia ficar muito, porque ele poderia, né, ficar muito mais forte por conta dela. Mas ela não fala para o Ali como ela conseguiu deixar o Aizen longe dele. No final ela murmura para si mesma que foi apenas ciúmes, né? E nessa cena mostra que a Freya sabe sobre o poder de Bel, que ele fica mais forte por conta da Aizen. E a Or ainda está em coma, né, e com a aparência de Ciro. A curandeira fala, né, a Hate, ou Eife, né, acho que é o nome dela, né, ela fala que poderia ser por conta da magia de Or. Ao se transformar em Ciro, né, enquanto a deusa Freya quer matar a Ciro, como se a Or não quisesse que algo fosse perdido. E aqui novamente o anime não mostra, mas na 9 deixa claro que quando a Or se esfaqueou com a adaga de Bel, ela começou a sangrar muito, então ela usa sua magia Havana Sei para se transformar na Ciro. E quando ela se transforma nisso, o manto da divindade da deusa fica sobre ela. Então ela para de sangrar, o ferimento dela some. Bel até mesmo chegou na conclusão que essa transformação que ela fez acabou paralisando o estágio da morte dela enquanto ela estivesse transformada em Ciro. Ela não morreria. Mas quando voltasse a ser Or, ela poderia morrer. Mas mesmo não aparentando machucado dela, a curandeira da família faz a cura dela normal, só que a magia não se dissipa. Como ela não se dissipa, ela acaba ficando em estágio de coma. E no final do anime aí a gente vê, final do episódio, né, mais precisamente, não do anime, e finalmente chegou o dia da guerra, né, o Wargame, né? As regras são simples. Esconde-esconde, onde precisaria encontrar os deuses que fazem parte da família, que estarão participando. No caso, o exército aliado precisará somente encontrar a deusa Freya, e quanto a família Freya precisaria encontrar todos os deuses do exército aliado. E os deuses não podem se machucar, mas os membros das famílias podem lutar entre si, intervir um com o outro e atrapalhar um ao outro. E não basta só encontrar a deusa, precisaria roubar a flor deck e estar com ela. Então os deuses que poderiam se defender como Takemi Kazuchi, que ele sabe lutar, mesmo não usando o arcano dele, mas ele sabe lutar. Tá? Então, caso conseguisse, os deuses poderiam se defender. Então, se um deus for pego e perder a flor, a família inteira desse deus seria desclassificada. Então, essa é a parte de informação extra da novel, tá? E o Takemi Kazuchi, ele ia lutar mesmo, tá? Ele não ficou escondido, não. Ele vai lutar, né? Porque o pessoal até fala que ele consegue lutar com os membros de segundo escalão, mas a parte de lutar com membros de primeiro escalão lá de nível 5 ou nível 6, ele consegue lutar com um, pelo menos um. Se viesse mais de um ali junto, ele teria dificuldades. Mas, né, por exemplo, se ele fosse lutar com o Rei Jin ou com o Hogni, ou até mesmo com o Ali, ele poderia vencer no mano a mano com eles. Foi o que deixou clara a nova sobre o Takemi Kazuchi. No final do episódio temos aí aquele último discurso de ambos os lados, né? Cassandra, ela teve uma visão e compartilha com a família Estia, e Bel fala algo para Lily que o anime não revela o que é nem a novel, tá? Embora os membros da Mamma Mia disseram que iam participar, elas não aparecem nesse início do Wargame, e a Ryu também não apareceu. Mas depois, ela não apareceu mais, né? Depois que foi decidido o Wargame. O episódio termina aí com o soar aí do gongo, né? E dá assim o início do
War Game. Olha, gente, esse episódio foi mais de transição aí pra luta, tá? Foi mais assim para começar o War Game. Foi um episódio de preparação. A questão de estratégia, a questão de preparação de luta, né? Ficar mais forte. Foi mais isso o episódio, mas teve muitos cortes, tá, gente? Acho que esse daqui foi o que mais teve cortes. Teve o episódio 6, 7, 8 e 9 que também teve corte pra caramba, né? Que, como vocês viram que eu trouxe. Mas sobre informações sobre adaptação, tá? O episódio 10, gente, adaptou o restante do capítulo 5, tá? E isso concluiu o volume 17 da nova. Só que começou a adaptação do volume 18, tá? Adaptou aí os capítulos 6, 7 e uma parte do 8. A numeração dos capítulos do volume 18 começa do 6 mesmo, tá? O 6 é o primeiro capítulo ali do volume 18. Só que tem umas coisas aqui que simplesmente o anime cortou. E creio que eles não vão adaptar, tá bom? Porque, embora eles concluíram o volume 17 e iniciaram a adaptação do volume 18 aqui, o anime ele deixou de adaptar 2 extras do volume 17 e 2 extras do volume 18. Para você ver como que cortou partes, porque aqui foi o que mais adaptou capítulos da nova, porque adaptou o restante do capítulo 5 do volume 17 e adaptou 2 capítulos inteiros do volume 18, e não são pequenos esses capítulos, a gente tem coisa pra caramba, e ainda uma parte de um terceiro capítulo do volume 18, que é o capítulo 8. No caso do volume 17, né, os 2 extras que eles cortaram, um mostrando mais sobre a Freya, desde o momento que ela veio para o Reino Mortal até encontrar Bel, mostrando melhor quem de fato é Freya, e o outro extra mostrando sobre a Or. Quando o Bel estava na mansão da família Freya, treinando, mostra mais ou menos quais eram os sentimentos dela em relação ao Bel. Mostra aí um desenvolvimento da Or, que pra mim o anime careceu demais. E tem um extra mostrando mais desenvolvimento dela, assim como da Freya. E no volume 18 cortaram um extra contando a história de Freya quando ela estava no Reino dos Deuses. O que aconteceu com ela até o momento que ela veio para o Reino Mortal. Ou seja, tem história da Freya mostrando ela lá no Reino dos Deuses, né? Mostrando os sentimentos de Freya quando estava nos céus, como que ela ficou sabendo do Odre, né? Para ela ter essa obsessão de encontrar o seu Odre. Então, assim, e cortou um monólogo. Pode ser que mostre nos episódios do futuro desses monólogos. Acho difícil, mas é um monólogo que mostra a história da Freya com a Mia. Quando ambas se encontraram, como Mia se juntou a Freya, como ela foi encontrando os membros atuais das famílias, até o momento que Mia abriu a taverna Mamma Mia, e porque ela não decidiu ajudar Bel ativamente, entendeu? Então, por isso que, como é muita informação, né, eu vou dividir esse vídeo, né, fazer esse vídeo só do 10 e o 11 no próximo vídeo, tá bom? Porque é muita coisa aqui, tá, gente? E mais pra frente eu vou fazer um vídeo mostrando essas histórias, tá? Porque como é 2 partes, 2 capítulos, vou contar mais sobre a história de Freya, tá? Como que foi a história dela lá nos céus, até quando ela ficou sabendo do Odre, ela veio pra Terra, como que é a história dela, e também a história dela com a Mia, com a Mamma Mia, como que é essa história dela, tá bom? Porque é uma história bem interessante e ela se interessou pela Mamma Mia por um aspecto da Mia que ela demonstrou. Então eu vou fazer um vídeo separado, eu acho que até o final desse ano não vai dar, mas pelo menos no começo de janeiro pretendo fazer um vídeo, tá? Mostrando essas histórias extras, porque é uma história que desenvolve mais a Freya, mostra mais quem é a Freya e também quem é a Mia. Então é bem interessante, tá, gente? Eu vou trazer, vou fazer questão de trazer isso em um vídeo separado, né? Eu não trouxe aqui porque ia ficar uma coisa pra caramba, né? Não tem como. É vídeo de mais de 1 hora. Aí não dá, né? Sobre as diferenças, né? Vamos começar a falar sobre as diferenças. O anime, novamente, o anime cagou pros conflitos que estavam ocorrendo em volta da mansão, tá? Tanto é que o anime ali começa com barulho de grilo do fundo, né? Como eu tinha dito, não silêncio total. O anime cortou todas as batalhas que estavam acontecendo na mansão Freya, cortou todas as famílias que foram ajudar Bel. Isso eu acho péssimo. Cortou tudo. Tanto é que na novel mostra que depois que este aceitou o War Game, olha só que parte interessante, Freya
libera sua divindade, seu poder sacudiu a sala como um vento, interrompendo a onda de aventureiros que entrava em seus rastros e fazendo-os largar suas armas. Até mesmo Rogni, né, e o resto lutando do lado de fora pararam em choque. Todo mundo parou, cessou todas as lutas. Um silêncio tomou conta de Orar e o combate cessou em todos os lugares. Os olhos de Aizen se arregalaram, o Ryu ficou em choque. A família Steel, a família Locke e todos os outros que estavam reunidos voltaram a olhar para a câmera, onde as deusas estavam frente a frente, que é onde estava a Steel com a Freya ali. Todo mundo ficou olhando ali, paralisado. Aceitando ambas as coisas, né? Steel falou com uma voz que alcançou muitos ouvidos. É um wargame. Só que do jeito como ela fala com uma voz que amplificou. Quando ela fala isso, como fosse uma amplificação gigantesca, como fosse um grito, seu grito alcançou os céus. Foi uma proclamação. E todos que estavam em volta da mansão ouviram o que a Steel falou. Cara, quando eu li isso aqui, o impacto que eu vi da cena, nessa cena aqui, o anime cortou todo o impacto, porque ele não mostrou os conflitos acontecendo fora da mansão, ele simplesmente cagou para esse conflito, essa declaração do wargame que a Steel faz, né? A divindade liberada pela Freya que cessou todas as guerras. Essa cena é muito melhor. O anime fez uma adaptação inferior ao que é a novel nessa cena, tá? Eu não gostei dessa cena no anime. O mangá não, né? A light novel é muito melhor, tá? O anime também cortou a parte sobre um acontecimento com a Ryu, tá, gente? Porque depois que Steel consegue resgatar Bell, né, e a Freya ali, e tem a declaração do Wargame, até o começo do jogo o anime não fala nada dela, simplesmente não mostra ela. Só que na novel, depois da declaração do Wargame, mostra ela fazendo alguns questionamentos sobre a relação que ela tinha com a Cir, se era tudo mentira ou não. E pela manhã, bem cedo, no dia seguinte, ela recebe algo de um dos membros da família Hermes e parte da cidade de Horário. E pelo quem deu para ela alguma coisa ali, assim, fica mais subentendido, fica mais nas entrelinhas, que era a Asf, porque quem tinha mais contato com a Ryu não tinha nenhum contato com a família Hermes. A única, assim, que ela fez uma certa amizade, né, por as duas ter escapado ali, tudo, foi a Asf. Então, dá a impressão que foi a Asf que entregou alguma coisa para ela ali e ela partiu de Horário, ela saiu de Horário, tá? E o objetivo dela ao sair da cidade é realizar uma última purificação. E nessa cena temos uma revelação que os cabelos da Ryu são da cor loiro. E não um verde pálido, que no anime mostra isso, é um verde pálido, não é loiro. E tava verde pálido porque é a Cir que pintava para ela e cortava o cabelo dela, para esconder a identidade dela. Então, por isso que ela não apareceu até o dia do Wargame, porque nem na cidade ela estava, né? Então, como ela, depois que voltou do Labirinto de Bela, ela deixou de cortar o cabelo dela. Então, até a novel mostra, né, que o cabelo da Ryu tá crescendo, já tá aqui no ombro, e o cabelo dela não pintou, né? A Cir não pintou mais, então tá começando a mostrar o loiro dela, né? Então, esse é o motivo porque a Ryu não apareceu no anime, porque ela não tá na cidade. Ela simplesmente saiu da cidade para realizar uma última purificação e não voltou mais. Pelo menos até quando começou o Wargame lá, não mostrou ela. Simplesmente vai saber onde ela tá. Não, a novel não fala para onde que ela vai. Então fica esse mistério no ar. A novel também traz mais detalhes sobre o motivo da Locke e da Aizen não poderem participar do Wargame. E aqui, gente, não poderia ter cortado também, tá? Assim como o começo não poderia ter cortado, aqui também essa parte não poderia ter cortado, que é uma informação bem importante, tá? Então, a família, tanto a Locke e a Aizen, né, não poderia participar do Wargame nem ajudar a Bell. Não foi somente por conta da proibição da guilda, porque Locke poderia muito bem ignorar a guilda e ajudar eles, tá? Mas sim porque a Freya tinha algo contra a Locke, uma vantagem sobre ela. Até a Steel faz isso, né? Ela tem alguma coisa contra você.
tá? E até porque já foi mostrado também que ambas faziam algumas coisas nas escondidas ali, né? Então, uma sabe o podre da outra. Por isso que ela não participou e nem cedeu um dos seus filhos. E sobre a Aizen, Locke explica que ela não pode porque está atada por um juramento. Isso não podia cortar do anime, gente. Como ela está atada por um juramento, a novel mostra a conversa dela com o Otar. Na conversa dela com o Otar, o Otar ele fala que a Frey está exigindo o que é devido a ela. E o preço é o silêncio dela e nem se envolver com Bell de maneira alguma, até o Wargame acabar. Aizen pensou em não aceitar isso, mas Otar disse que se ela quebrasse o contrato, a espada dela apodrecerá. Ele questiona ela perguntando como poderia uma espada que nem consegue manter a sua palavra ainda manter o seu fio. Então, com isso, Aizen ficou fora de jogo. Então, Aizen tem algum tipo de contrato com a Frey, um acordo que fez com ela no passado, por algum tipo de ajuda, e caso que ela quebrasse isso, a espada dela perderia o seu fio. E aqui, muito provavelmente, quando fala espada, está se referindo à própria Aizen, né, como se fosse uma espada. A novela não deixa mais detalhes sobre qual que foi esse tipo de contrato, esse acordo que ela tinha feito com Freya. Mas pelo menos essa cena deu uma explicação que no anime deixaram um mistério e não falaram nada. Que ela estava atada a um juramento com a Freya e a Freya estava exigindo o que é de direito, estava cobrando por isso. E o preço que ela cobrou foi justamente até o Wargame acabar, não ajudar a Bell e muito menos participar do jogo da guerra. Tá? Então isso eles deveriam ter mostrado, e eles não mostraram. Deveriam ter mostrado. Isso é uma explicação porque ficou meio assim, tá, como que o que eles fizeram, o que falou para ela não ajudar. Mas ele me cagou também para isso, infelizmente. Uma outra diferença que a novel possui é a relação a Asf. No anime, sempre mostra ela obediente ao deus Hermes e nem questiona as decisões dele. Mesmo ela não gostando, mas ela ainda fala, não, vou seguir, é pro melhor. Ela não mostra muito o que pensa ou o que acha, tá? Mas a cena onde o deus Hermes informa para Asf que a família dele não participaria do Wargame, no anime ela simplesmente aceita e se era a decisão dele, para ela seria melhor. Só que na novel, no final, ela também obedece, tá? Mas ela demonstra a vontade que ela tem. Ela fala para o Hermes que gostaria de lutar ao lado deles, porque não porque era apegada a Steel ou ao Bell, mas por ter ouvido o pedido de Ryu, pelo menos até Ryu voltar. Então, em consideração a Ryu, por isso que eu falo que quem entregou alguma coisa para ela quando a Ryu saiu foi a Asf, né? Então, em consideração a Ryu, ela queria ajudar a família Estia no Wargame, mas o deus Hermes diz que ela está banida do Wargame e o nome dela foi citado na reunião dos deuses. Eles mesmos decidiram barrar ela do jogo. Depois ela soube o motivo pelas regras do jogo, por conta que seria um esconde-esconde, já que ela podia voar, apagar a sua presença, ela seria muita trapaça ter ela nesse jogo. Então, os próprios deuses decidiram bloquear ela nesse caso aqui, tá? Então, o anime também cortou pra caramba essa parte aí, né? Porque simplesmente Hermes falou, a gente não vai participar, tá tudo certo. Né? E ia falar, tá bom, se você tá decidindo pra melhor, mas não. Ela queria, mas eu falo, não, eu quero ajudar em consideração a Ryu, tá? Só que o Hermes falou, então você foi barrada. Pessoalmente, seu nome foi citado na reunião dos deuses. Não é pra participar. Então, cortou essa parte aí também, essa explicação, né? E a cena da parte final do treinamento de Bell com Tione e Tiona, né? Foi cortada bastante, tá, gente? A cena é grande da luta deles, né? O anime principalmente cagou nessa parte. Mostra um pouquinho a evolução dele e da Haruhime também, tá? Porque essa cena na Night Novel foi grande. O treinamento de Bell com elas é para ajustar a lacuna entre o corpo e a mente, né? Que a evolução de níveis causa, né? Então, quando ele foi do nível 4 por nível 5, né, sempre tem essa lacuna. Quando você aumenta de nível, né? E Bell treinou com elas para se adaptar ao nível 5. Apanhou bastante, porque ambas as irmãs são nível 6, tá bom? A Tione e Tiona são nível 6. E na cena, temos a Haruhime ajudando Bell, usando o poder dela de dar boost nele, né? Ela foi pro nível 2.
Então o número de caudas, o tempo de boost foram aumentados, o tempo de recarga diminuiu 1 minuto, né? Diminuiu de 10 minutos para 9 minutos, e Bell conseguiu um pseudo nível 6 com os poderes da Haruhime. Então também cortou essa cena aí do final do treinamento dele, né? E também a evolução da Haruhime e a evolução dele também. Apanhou pra caramba, mas conseguiu ali se ajustar com seu nível 5, né? E ele teve uma ajudinha da Haruhime ali pra dar uma última luta ali com a Chione, né? Também cortaram essa parte, mas é um extra, assim, que ajuda a mostrar o desenvolvimento dos personagens, né? Novamente. Uma última coisa aqui que eu vou destacar, gente, por cima, só por cima, é a cena antes do início do Wargame, tá? O anime cortou todas as interações que ocorreram entre Bell e a família Estia com as outras famílias, tá? Mostrando quem estava lá apoiando Bell, né? Antes de tudo começar. O anime deu a impressão assim que simplesmente a Estia fez uma coalizão entre famílias, tacou eles nas ruínas e tchau. Se virem. Mas na novel não. Teve um contato entre eles, foi uma cena bem grande antes do início do Wargame, tá bom? Mas pelo menos a cena mostra o carinho que várias pessoas têm por Bell. As dívidas que vários têm para com ele, tá? E o apoio de vários deuses também, né? Mostrando ali, dando umas boas-vindas, um agradecimento por estar ajudando. Então, essa interação eu acho interessante você mostrar, né? Para não ficar simplesmente, vai me ajudar, mas tchau. Nem mostra as famílias, né? Porque desde o começo do Wargame não mostra ninguém aí, meu. As outras famílias, o Takemi Kazuchi, o Miyake, né, e Faístos, não mostrou ninguém, velho. Na verdade, eu acho que nessa temporada nem mostrou eles, nessa temporada, né? Vai mostrar no episódio 11, mas nessa temporada nem mostrou. E sendo que a gente tem notícias deles, né? Quando a Freya mudou tudo ali, teve uma cena de Bell encontrando eles e ninguém se lembrava. Depois teve a cena ali de todo mundo aparecendo com raiva, cercando a mansão da família Freya. E teve novamente esse encontro aí antes de começar, todo mundo agradecendo, mostrando carinho. Teve essas interações que eu acho importante, né, entre os personagens para mostrar, não, tá aqui. Aqui, ó, eu existo ainda, né? Pelo menos isso, né? Eu senti que faltou muito, mas como esse episódio, entre episódio 9 e 10, foi o que mais adaptou capítulos da novel, eles cortaram muitas coisas, tá, gente? Não poderia ter cortado. Tem muita informação aqui que eles cortaram e eu achei bem ruim, né? Então, se for assim, em questão de nível de adaptação, o episódio 10 deixou muito a desejar, assim como os outros episódios, né? O do 6 ao 9 ali. Eu achei bem... Acho que só o 9, né? Que teve a Estia ali, né? Fazendo... O altar dela ali foi bom, mas de resto, a adaptação cortou pra caramba, hein? Nossa, cada corte que tá tendo, tem muita explicação que eles não estão dando, tá? E principalmente estão cortando muita coisa desde o episódio 4. E são explicações sobre o que tá acontecendo ali, porque no anime você fica bobeando, fala, o que tá acontecendo aqui? E na novel, quando você lê, você tem a explicação. Aí você pega e vê, fala assim, olha só, então é por isso. Então, tá complicado, tá, essa adaptação, mas vamos ver aí como que vai ser os próximos capítulos, tá bom, gente? Esse é o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário, o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês acharam do episódio 10, estão gostando, estão odiando, estão achando podre, deixa seu comentário. Discordar nunca será ofensa e sua opinião é fundamental, tá bom, gente? Fico por aqui, até o próximo vídeo. Fui!